No episódio de hoje, vamos descobrir como uma invenção de mais de 1000 anos, lá na China, acabou nos levando até a Lua. Essa é a história dos foguetes. A jornada começa bem longe do espaço e muito antes da tecnologia que conhecemos. Por volta do século IX, na China, alquimistas tentavam criar uma fórmula para a imortalidade. Em vez disso, descobriram algo explosivo. A pólvora, a mistura de salitre, carvão e enxofre, criava uma explosão forte e um jato de fogo. No começo, a pólvora era usada em fogos de artifício e como arma. Em lança-chamas primitivos, bombas e flechas com tubos de pólvora amarrados atrás. Essas flechas de fogo são consideradas os primeiros foguetes da história, objetos que eram empurrados para frente pela queima de um combustível. Mas afinal, como um foguete se move? Quando a pólvora queima dentro de um tubo fechado, os gases quentes escapam com muita força por uma das pontas. É a famosa lei da ação e reação. O gás é empurrado para trás e o tubo para frente. Esse é o princípio básico de todos os foguetes, desde as antigas flechas chinesas até os gigantes espaciais de hoje. Com o tempo, o segredo da pólvora saiu da China, passou por regiões árabes e chegou até a Europa. Já no século XIII, existem relatos de foguetes sendo usados em guerras e também como entretenimento, em festas e celebrações. Eles eram simples, imprecisos e frágeis, mas o conceito já estava lá. Usar uma explosão controlada para gerar movimento. Durante muitos séculos, os foguetes foram basicamente isso: armas simples e fogos de artifício. Eles davam um show no céu, assustavam os inimigos em batalhas, mas ninguém ainda pensava seriamente em USA Loss para sair da Terra. Mesmo assim, eles alimentavam algo muito importante: o fascínio das pessoas pelo céu e pela ideia de ir cada vez mais alto. A ideia de viajar para o espaço começou na imaginação, na ficção científica e nos sonhos de alguns cientistas. No início do século XX, algumas pessoas começaram a levar os foguetes muito mais a sério. Uma delas foi o russo Konstantin Tsiolkovsky, que estudou o que seria necessário para um foguete vencer a gravidade da Terra. Ele nunca construiu um foguete, mas criou as equações que explicam como eles deveriam funcionar para alcançar o espaço. A partir dessas ideias teóricas, outros inventores começaram a fazer testes de verdade. Nas décadas de 1920 e 1930, cientistas em vários países experimentaram combustíveis líquidos, novos formatos e sistemas de controle. O foguete deixou de ser só um tubo de pólvora e começou a se tornar uma máquina complexa, com tanques, válvulas e sistemas de direção. Infelizmente, uma parte importante do desenvolvimento dos foguetes aconteceu em tempos de guerra. Na Segunda Guerra Mundial, foguetes de longo alcance foram usados como armas. Apesar do uso destrutivo, a tecnologia avançou muito, com motores mais potentes, melhor controle de trajetória e testes em grandes altitudes. Esse conhecimento mais tarde seria reaproveitado para algo muito diferente. A exploração espacial, depois da guerra, começou a chamada corrida espacial, principalmente entre os Estados Unidos e a União Soviética. Em 1957, o primeiro satélite artificial, o Sputnik, foi colocado em órbita usando um foguete. Em 1961, o cosmonauta Yuri Gagarin se tornou o primeiro ser humano a viajar para o espaço, também impulsionado por um grande foguete. Ficou claro: sem foguetes, não existe voo espacial. O ponto mais alto dessa história chegou em 1969, com a missão Apollo 11. Um foguete enorme, o Saturno V, levou astronautas até a Lua. Pense na distância percorrida, das primeiras flechas de fogo chinesas, feitas com tubos simples e pólvora, até um foguete de mais de 100 metros de altura, com milhões de peças, capaz de atravessar o espaço. A mesma ideia básica, menos gases empurrando para trás. Foguete sendo empurrado para frente, agora usada em uma escala gigantesca. Hoje, os foguetes são usados para colocar satélites em órbita, estudar outros planetas e até levar sondas para fora do nosso sistema solar. Novas empresas estão criando foguetes reutilizáveis,
que podem decolar e pousar de novo, tornando as viagens espaciais mais baratas e frequentes. E tudo isso continua ligado àquela descoberta antiga da pólvora e à curiosidade humana de ir sempre mais alto e mais longe. A origem dos foguetes é uma mistura de acaso, guerra, ciência, imaginação e, principalmente, curiosidade. Dos alquimistas chineses ao homem na Lua. Os foguetes mostram como uma ideia simples pode transformar completamente a relação da humanidade com o céu. E essa história ainda está longe de acabar. Se você gosta de descobrir a origem das invenções, inscreva-se no canal, deixe seu like e conte para a gente nos comentários qual parte da história dos foguetes mais chamou a sua atenção.